superabunda e superabundantes. Vamos fazer o nosso devocional do mês de outubro, todos os dias que a gente está estudando o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 10. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o tanto quanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e em segurança, mas a desonesta será desamparada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com fraqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são como uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todos os conhecimentos que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho de vida, mas quem não aceita cai no erro. Com suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. As bênçãos do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer mal é divertido, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Para o malvado, fazer mal é divertido, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme ao Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraças dos que fazem mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. No capítulo 10 de Provérbios, a gente vai aprender no verso 12 que o ódio pode se manifestar de várias formas, como fofoca, mentiras, calúnias, murmurações, falsos testemunhos, falsos relatos, né? Mas que o amor, ele cobre todas as transgressões, né? A gente consegue perdoar as pessoas, a gente consegue superar a nossa falta de senso, nossa falta de
de controle sobre a língua, né? Ainda fala sobre vigia a língua, o cara que fala demais, a moça que fala demais é imprudente, né? E no verso 11 vai falar sobre a boca do justo, né? Como que é importante a gente tomar cuidado, porque as palavras que a gente profere para as pessoas, elas têm o poder de gerar vida ou de gerar morte para as pessoas, né? Por isso é importante que a gente sempre abençoe a vida das pessoas, que a gente ore pelos uns pelos outros, inclusive pelos nossos inimigos, né? Porque aquilo que a gente fala, a gente acaba atraindo tanto para a gente quanto para outras pessoas também, né? E aí no verso 4 a gente vai falar, no verso 4 vai falar sobre o preguiçoso novamente, trazendo um reforço sobre o ensinamento que a gente já viu no livro de Provérbios nos devocionais. E fala do esforço, que o trabalho enriquece o homem, né? E que a gente precisa então trabalhar, se esforçar para conquistar as nossas coisas, para ser rico. E também, se a gente for olhar no campo espiritual, a gente precisa trabalhar na obra de Deus. O que seria trabalhar na obra de Deus? Ajudar o próximo, orar pelo próximo. Se você frequenta uma igreja, ajudar na obra da igreja, a evangelizar, a limpar a igreja, a cuidar dos grupos que tem na igreja, a participar dos grupos também, né? Então tem vários tipos de obras que a gente pode fazer em prol de Deus que também vai enriquecer. Se você não tem uma igreja para congregar, você pode fazer também obras para Deus, pelo amor que Deus te concedeu, né? Pela alegria que você tem em Cristo, ajudando as pessoas, sendo voluntário, doando, tanto tempo quanto recursos, roupas, dinheiro para as pessoas que fazem algum tipo de trabalho que seja de ajudar o próximo, né? Você pode doar o seu tempo indo à casa de uma pessoa que você sabe que está necessitando e ajudar ela a limpar a casa ou a levar alimentos e afins, né? Então você não precisa necessariamente estar dentro de uma igreja de quatro paredes, né? Um templo para você trabalhar para a obra de Deus. No verso 13, a gente vai ter um reforço sobre a sabedoria, que é importante a gente buscar aí as palavras sábias, os entendimentos, né? E aí a gente vai, no verso 17, falar sobre as nossas escolhas e as consequências que a gente tem em escolher aquilo que a gente deseja, né? E por essa razão a gente precisa escolher um caminho justo, um caminho reto, que não nos trazem vícios, que fazem com que a gente evolua, não ande para trás, né? Então, esse foi os ensinamentos do verso 10, né? E a gente ainda pode ver aqui no verso 10 a sobre a alegria que a gente tem nos nossos corações quando nossos filhos, aqueles que têm filhos, trilham um caminho correto, né? Como os pais ficam felizes porque eles sabem que aquilo que Deus colocou eles para serem, que são pais, educadores, tá foi feito de uma maneira correta, né? Por isso que a Bíblia fala: ensina os seus filhos no caminho correto, porque eles nunca se desviarão, né? Então, quando o pai e a mãe ensinam o seu filho no caminho correto, ele se alegra porque aquele filho está frutificando, né? Mas quando o pai e a mãe negligenciam a educação do seu filho, não dão atenção, não ensinam o caminho correto, amaldiçoam seus filhos, eles acabam então sendo uma tristeza para os seus pais, né? E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado quando a gente está cuidando aí de educar crianças, né? E de ensiná-los os caminhos corretos. O maior exemplo que uma criança pode ter é do próprio pai e da própria mãe. Eles copiam aquilo que eles veem. Então, se você é um pai carinhoso, o seu filho vai ser um filho carinhoso. Se você é uma mãe carinhosa, o seu filho vai ser um filho carinhoso. Se você trabalha, o seu filho vai trabalhar. Se você
Estuda, seu filho vai estudar, tudo que você faz, o seu filho só tá aprendendo com você e fará do mesmo jeito. Enfim, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse devocional e a gente se vê então no próximo vídeo. Grande beijo, tchau.